Pode, vou orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a estar abrindo as vossas Bíblias em Êxodo 14 e de verso 15. Vamos lá no Velho Testamento, igreja, lá no segundo livro da Bíblia, viu? Primeiro e segundo livro, depois de Gênesis a Êxodo. Segundo livro da Bíblia, Velho Testamento, viu, igreja? Isso é mais fácil. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 14, versos 15. 15. Sim. Eu confesso aos irmãos que Depois eu vou orar. hoje foi um dia muito atribulado para mim. A gente servir a Deus é andar de contramão com o mundo. É verdade. E quanto mais você serve a Deus, mais o Espírito de Deus te leva para o deserto. É verdade, Senhor. E muitas das vezes nós achamos que é Satanás que nos leva, às vezes, para o deserto. Mas hoje eu acabei de crer que mais uma vez Satanás perdeu na minha vida. Amém. Amém, Jesus. E que hoje eu quase não vim aqui, tanto desgosto que eu tive. Mas a palavra de Deus fala: ide, pregai o evangelho a todas as criaturas. Glória a Deus. E todo aquele que crê será salvo. Aleluias. E esse foi o ministério que Deus deu para mim, Glória a Deus. de falar do amor dele. Amém. E não importa a situação que eu esteja, Aleluia. mas importa Glória ao Senhor. aonde eu esteja, que eu sei que eu estou no colo de Jesus nessa noite. Glória a Deus. Hoje eu quero convidar vocês a sentir a glória de Deus nesse altar. Aleluias. Glória a Deus. Êxodo 14, versos 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que o marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e o fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Oh, Deus, mano. Aleluia. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás dele, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, no seu carro e nos cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, Glória a Deus. quando for glorificado Glória a Deus. em Faraó e nos seus carros, nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, Glória a Deus. que ia adiante dos exércitos de Israel, se retirou para trás. Glória a Deus. E o anjo de Deus, preste atenção, que ia adiante do exército de Israel, se retirou para trás. Também a coluna, a nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era a escuridade para aqueles e para aquele que esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. E então Moisés estendeu a tua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Então, vou repetir isso aqui, irmão, 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor se retirou o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram para o meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás dele, com todos os cavalos de Faraó, e os seus carros, e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã,
o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo do egípcio e alvoroçou o campo do Egito, e tirou-lhe as rodas dos seus carros e fê-los em dificuldade. E então disseram os egípcios: fugimos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra o egípcio. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Glória a Deus. Amém. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Palavra maravilhosa, irmãos. Glória a Deus. Aleluias. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esta palavra, ela é muito conhecida, que fala de um homem chamado José, primeiramente. José, quando ele foi governador do Egito, ele levou o seu pai Jacó e seus 11 irmãos para ir morar ali. Quando seus irmãos invejavam, tentavam matar, mas aquilo tudo não eram os irmãos dele que faziam, era o próprio Deus. Tentaram levar ele no calabouço. Chegou lá, ele conheceu o padeiro, o eunuco e o copeiro, e ali revelou 2 sonhos daqueles homens. De repente, foi para a casa de Potifar. Chegou ali e foi acusado de adultério. Como um homem digno, direito, foi acusado de adultério. Mas mais uma vez o Senhor foi na vida dele. O Senhor fez Faraó, ele interpretar o sonho de Faraó. E a Bíblia vai dizer que aquele homem foi tão usado na mão de Deus, que até o próprio Faraó, que seguia outros deuses, estava naquele momento reconhecendo o Deus de José. E quando ali em Gênesis 45, que fala, quando José se revela para seus irmãos: sou eu, José, mas não fique com medo, porque não foi vocês que me trouxe aqui, foi o próprio Deus, para que a nação não morresse de fome. Glória a Deus. Mas, porém, cadê meu pai? Ainda vive? E meu irmão mais novo? Ainda existe? Então eu quero que vocês vá lá e busquem ele para vir para o Egito, que eu darei a melhor terra para vocês. Mas agora já se passa 200 anos, e surge um faraó, por nome Pitom, que não conhece José. E aquele povo, quando passou ali de frente ao Egito, quando ele olha, ele vê aquele povo grande, numeroso, aquele povo, aquela nação fértil, e ele usa de astúcia. Fala: aquele povo é fértil, aquele povo ali, se ele lutar contra nós, junto com nossos inimigos, nós não perecemos, nós não prevaleceremos ali, porque eles são grandes, fortes. Porém deu ordens: todas as crianças de 2 anos para baixo, que ela não sobrevive. Mas porém deu uma ordem às parteiras, dizendo: qualquer hebreia que tiver um filho, que vocês matem ali quando nascer. Porém as hebreias conheciam o nosso Deus. A hebreia já sabia das maravilhas que Deus tinha feito com os profetas antigos. Naquele momento ali, as hebreias eram a mulher fértil. As hebreias até hoje são as mulheres mais férteis do mundo. Glória a Deus. Porém elas ganhavam as crianças, e as parteiras não tinham coragem. Até que o dia Faraó chegou: você está contra nós? Ela: não, é porque as hebreias não são como as egípcias. As hebreias, elas têm força, elas são fortes, elas são férteis,
Quando nós vemos, já ganhou no meio do caminho. Glória a Deus, aleluias. E ele usa de astúcia para que nenhuma criança viva, porque ele tinha medo daquele povo se multiplicar. Porém, surge um casal da tribo de Levi, por nome Joquebede e Anão. Eles coabitam, se casam, e naquele momento ele se conhecem, e nasce uma criança por nome de Moisés. Moisés, desde o ventre da tua mãe, era o escolhido de Deus. Moisés era aquele homem que todo mundo hoje, não sei falar, tem